Daremos início à mesa redonda com o tema Democracia e os reflexos da Constituição. Para presidir a mesa, convidamos o professor Clodomiro Banvart. O professor é doutor em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, docente do Programa de Mestrado em Direito Negocial, junto à Universidade Estadual de Londrina, além de coordenador deste grande evento. Como debatedor da mesa, convidamos o professor Elvi Miguel Sensi, doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de coordenador do Programa de Mestrado em Direito Negocial da Universidade Estadual de Londrina. Convidamos também o professor José Ricardo Alvarez Viana, doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, diretor e professor da Escola da Magistratura do Paraná, além de juiz de direito da 7ª Vara Civil de Londrina. Reiteramos, professor José Ricardo, o nosso agradecimento pela transmissão ao vivo deste evento através da internet. É uma alegria, uma satisfação e uma grande honra receber aqui na UEL o Zumar Fachin, o doutor Zumar Fachin, que é também professor aqui da instituição, mas que é uma pessoa que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande pelo trabalho que ele desenvolve na área de direito constitucional. E o doutor José Ricardo Alvarez Viana, além de amigo, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, reconhecimento muito grande. Além de, como foi dito, além de magistrado, eu considero que é um dos grandes intelectuais que nós temos aqui na cidade de Londrina, e é uma pessoa que sempre traz muitas contribuições no âmbito jurídico, mas, sobretudo, no campo das ideias, das teorias, nessa proximidade, sobretudo, com a filosofia. Além de tudo, eu vou acrescentar, além de tudo, radialista, né, tem um programa sobre cultura francesa aqui na Rádio Universidade. Então, é uma alegria, uma honra muito grande recebê-los. Eu acho que o tema dessa mesa é um tema muito importante, sobretudo para o momento que nós vivemos, não só aqui no Brasil, mas também no clima mundial. Então, eu quero que vocês aproveitem essas duas palestras. O professor José Ricardo e o professor Zumar farão exposição na faixa de 30 minutos cada um, e nós, então, faremos um debate na sequência, eu e o professor Elvi, em relação aos temas aqui apresentados. Então, eu passo a palavra inicialmente para o professor Dr. José Ricardo. É um grande prazer, uma grande satisfação estar aqui, na Universidade Estadual de Londrina, onde eu fiz minha graduação, fiz o mestrado, e sempre mantenho contato acadêmico, inclusive ministro aulas aqui na especialização de processo civil, e como o professor Clodomiro falou, também tenho um contato aqui com a rádio UEL-FM. Cumprimento aos membros da mesa, professor Elvi, professor Clodomiro, de quem eu sou grande amigo, daí as palavras dele a meu respeito, e grande admirador também, professor Zumar, professor Flávio. E, enfim, é uma grande honra para mim receber esse convite, estar aqui e poder compartilhar algumas ideias, algumas impressões a respeito desse tema tão rico, tão caro, tão importante, que é a Constituição, mais especificamente os 30 anos da Constituição. Quando eu recebi o convite para falar, eu dei uma olhada no título, e eu fiquei um tanto quanto apreensivo. Diálogos filosóficos jurídicos. Sociedade, empresa, democracia. 30 anos da Constituição. Diálogos filosóficos, vamos lá, acho que todos nós filosofamos, direto ou indiretamente, todos os dias, quando pensamos quais as decisões nós vamos tomar ao longo do nosso dia. O que me assustou um pouco aqui foi sociedade e empresa. Eu não atuo nessa área acadêmica do direito empresarial. E a primeira impressão foi no sentido de que eu não estava habilitado a falar. Mas quando eu vi aqui 30 anos da Constituição, embora eu também não transite academicamente de maneira específica no direito constitucional, logo me veio à tona as lembranças que eu tinha quando a Constituição foi promulgada, uma quinta-feira de 1988, 5 de outubro.
eu cursava o meu terceiro colegial, estava me preparando para fazer o vestibular para Direito aqui na UEL. E, não sob o ponto de vista acadêmico aprofundado, mas eu aceitei porque talvez eu pudesse compartilhar essa experiência de viver aquele momento de expectativa, de euforia, de uma certa apreensão, de um certo desejo de fato, construir uma sociedade livre, justa e solidária com aquilo que passou a ser chamada de Constituição cidadã. Embora hoje, por vezes, a mesma Constituição esteja sendo chamada de Constituição vilã. Mas ela é cidadã. E, ao entrar na faculdade de Direito, graduação, ao conviver com o ambiente forense, depois, sob a perspectiva da advocacia, fui advogado 2 anos, depois, sob a perspectiva do Ministério Público, eu acabei atuando como promotor por 2 anos e meio, e como juiz, faz 20 anos que eu sou juiz, trânsito acadêmico no mestrado, trânsito acadêmico no doutorado, fora do Brasil, então eu tive a oportunidade de ver a Constituição brasileira, produzindo efeitos fora do Brasil, o que chega a ser até emocionante para um brasileiro quando está fora do Brasil. Então, o propósito seria justamente poder mostrar o que eu vi quando ela veio à tona e o que eu vi ao longo desses anos e quais são as expectativas daqui para frente, até porque hoje cogita-se em uma nova Constituição. Não sei se com esse perfil cidadã, como ela surgiu. Mas, enfim, eu me recordo que já na faculdade de Direito, a Constituição ela tinha algo diferente em relação às demais, às anteriores. Ela não era só a estrutura de poder e de Estado, uma Constituição política, formalmente falando. Ela trazia algo novo na medida em que ela contemplava uma série de direitos. Direitos que hoje nós conhecemos como direitos fundamentais. Mas, naquela época, 1989, essa expressão não era corrente entre nós. Se falava em direitos e garantias individuais, ou, de uma forma mais coloquial, os direitos do artigo 5º. Isso, por si só, já mostra uma mudança de mentalidade, uma mudança da maneira de lidar com a própria Constituição. Constituição que passou a ter direitos fundamentais. E naquela época não era assim. Não se divulgava isso. E eu, embora tenha entrado em 89, quando já estava em vigor a Constituição, mas os professores não estavam acostumados com isso. Os professores de direito constitucional, eles tinham aquela formação mais tradicional. Constituição prevê a separação dos poderes, executivo, judiciário, legislativo, a forma de Estado, a forma de governo. Democracia. Democracia era uma palavra até distante, embora existisse, como eu disse, uma grande aspiração por uma concretização de um Estado democrático, mas sem saber muito bem o que era isso. E um dos primeiros passos que eu fiz, logo que entrei na faculdade de Direito, compartilho aqui, foi ler a Constituição, os, então, 245 artigos. Li com muita dificuldade, talvez, compreendi pouca coisa do que li, mas eu me recordo que, logo no começo da leitura, ali pelo artigo 21, alguma coisa assim, eu encontrei a expressão radioisótopos. E eu parei naquilo ali, eu falei, mas o que é isso mesmo? Né? O que é radioisótopos? E essa pergunta levou a outra, e a outra, e a outra, e a outra, e a pergunta essencial que vem daí foi a seguinte: por que isso está previsto na Constituição, se a Constituição tem por objeto regular
a estrutura política do Estado. É preciso um dispositivo falar de radioisótopos. E, para minha surpresa, eu não encontrei só um dispositivo que falava sobre radioisótopos, que, aliás, até agora eu não sei o que é. Tinham 2 dispositivos que falavam sobre radioisótopos. E isso foi me causando uma certa apreensão. Falei, por que isso tem que estar na Constituição? E, na verdade, quando eu me deparei com essa reflexão, foi a partir daí que eu comecei, acho, a entender o que era aquela nova realidade constitucional. Por que precisava ter aquilo? Não bastava ali só as liberdades individuais, os direitos do consumidor, as garantias do preso, enfim, todas, a dignidade humana, a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades, a construção de uma sociedade livre, justa, solidária. Era preciso detalhes, era preciso que ela fosse minuciosa, era preciso que ela não falhasse. Por quê? Porque naquela época, e eu vivi aquela época, vinha-se de um momento traumático, um momento pós, e era assim que se falava naquela época, pós-ditadura. Ditadura que trazia ou trouxe tortura, trazia censura, trazia restrição à liberdade de ir e vir, restrição à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, dentre outros que eu não vou me alongar aqui, porque a finalidade não é ter um conteúdo ideológico. Mas o propósito era construir uma sociedade diferente. E o que foi feito? Colocou-se o máximo que se podia para tutelar direitos de toda a sociedade, das maiorias, das minorias, de todos. Tanto é que um senador, comentando comigo esses dias, disse que ele entrou num táxi, e senador daquela época, e o táxi falou o seguinte: eu quero que também vocês aí da Constituinte coloquem os direitos dos taxistas. E ele, pois não. Tal. Por quê? O taxista justificou. Porque todo mundo que vem aqui, no meu táxi, seja o grupo das empregadas domésticas, seja o grupo disso, o grupo daquilo, todos dos índios, todos saem muito contentes, porque seus direitos estão ali inseridos, estão ali contemplados. E disse o senador que o taxista questionou ele: como é que vocês vão fazer? Porque tem direito para todo lado, para todo mundo. E tem mesmo. E a Constituição, uma das características dela é ser pródiga em direitos. Até diria utópica em direitos. Basta a gente ler o direito ao salário mínimo. Aquilo ali é uma condição total, plena de vida. Quando, na realidade, nós temos uma situação bem diversa. Questões também ligadas ao meio ambiente, à saúde, à previdência, à educação. Se um extraterrestre, Celso Antônio Bandeira de Mello falou isso, se um extraterrestre viesse ao Brasil e tentasse conhecer a nossa civilização por meio da Constituição, chegaria à conclusão que aqui é o paraíso, porque é perfeito. E por que foi, entre aspas, no papel perfeito? Porque a expectativa, a ideia era tão grande de fazer um país melhor, que foram ali inseridos tudo que de melhor poderiam colocar na Constituição brasileira de toda a história da civilização. Então, os direitos que estão aqui, eles foram conquistados não só pela história do Brasil, mas pela história da civilização. E isso não pode ser deixado de lado, não pode ser esquecido, não pode ser desconsiderado. E a ideia de construir essa sociedade melhor era tão grande
que foram estabelecidas as cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas no sentido de não autorizar, em momentos críticos, em momentos dúbios, em momentos de uma fraqueza, ora para um lado, ora para o outro, que aquilo fosse mudado. Então, está lá no artigo 60, parágrafo 4º, que algumas questões devem ser mantidas, aconteça o que acontecer. Dentre elas, o voto direto, secreto, universal, periódico, a forma federativa do Estado, os direitos e garantias individuais e a separação dos poderes. Isto não pode ser mexido em hipótese alguma. Em hipótese alguma. E se nós quisermos manter um Estado institucionalmente fundado numa Constituição que traz a história da civilização, isso tem que ser respeitado. Mas o que me chama mais atenção, e eu não quero me alongar muito, é que, ao começar a ter um contato mais prático com a realidade jurídica, naqueles anos, final dos anos 80, início dos anos 90, eu me lembro que, ao ter contato com os processos físicos, folhava ali, e a atuação do promotor. Qual era a atuação do promotor? O Ministério Público. Parecer cível. E como ele se manifestava? Nada a opor. 3 palavras. Ou pelo deferimento. 2 palavras. Ou, como é que era? Nada a opor, pelo deferimento. Ele discordava. Você lembra, Faquinho? Como é que é? De acordo, mas tinha quando ele negava, ele, pelo indeferimento. Ponto. Então, eram essas as 3 formas de atuação do Ministério Público. E, às vezes, o pessoal perguntava, o que o promotor faz? O promotor é o que acusa, no tribunal do júri. Não é o que acusa, em geral, é o que acusa no tribunal do júri. E aí a gente começa a ver o primeiro reflexo dessa carta, dita por alguns poética ou utópica, na realidade. O promotor de justiça, o Ministério Público, passou a propor ações civis, públicas. Ações para que vagas em creches escolares fossem cumpridas de acordo com o texto constitucional que previa tais direitos. O Ministério Público começou a ingressar com ações contra o Estado para fornecer medicamentos em favor de pessoas que precisavam de medicamentos. E eu me lembro do ministro José Augusto Delgado, no primeiro caso, que veio aqui da região de Londrina, que foi até o STJ, ele dizia o seguinte, porque o Tribunal do Paraná negou, disse o seguinte, que o orçamento do Estado não poderia ser comprometido. O ministro José Augusto Delgado disse o seguinte, espera lá, o Estado só existe para atender o cidadão. Então, se cumpra. Em nome da Constituição. Então, a Constituição deixa de ser, na expressão do La Salle, uma folha de papel e passa a ser uma realidade. E com essa atuação do Ministério Público, atuação de todos, quando eu falo Ministério Público é só um exemplo, mas os processos cresceram, danos morais foram reconhecidos, a partir, inclusive, do texto constitucional, que de tão detalhista, tão minucioso, previu, inclusive, a possibilidade da indenização pelos danos morais. Então, os processos começaram a surgir, pedidos começaram a ocorrer, e, de início, o judiciário, que se manifestava em questões contratuais, por exemplo, de pacta sunt servanda, quando o contrato fazia entre as partes, ou quando os processos, os contratos só poderiam ser revistos se houvesse vício de consentimento, eles passaram a ser vistos sob a perspectiva da Constituição, a ponto de nós termos o chamado direito civil constitucional ou direito civil constitucionalizado, a ponto de um dos fundamentos para a revisão do contrato era a poética, até então, dignidade da pessoa humana, que não pode ter o patrimônio superado em relação à condição humana,
a condição de ser humano. Então, a Constituição deixa de ser utópica, ela passa a ser algo concreto. Não tardou, e o judiciário, que era chamado de bombeiro, não é, Zumar? Você lembra dessa expressão? O judiciário passou a receber um rótulo de ativista. Por quê? Porque começou a confrontar com certos segmentos. A confrontar com certos segmentos políticos, a confrontar com certos segmentos econômicos, contratos bancários começaram a ser revistos, contratos de seguro começaram a ser revistos, cláusulas foram consideradas nulas por violação à igualdade substancial ou material prevista na Constituição. Igualdade que, traduzida para a terminologia contratual, nada mais é do que a necessidade de equilíbrio contratual. Equilíbrio é igualdade. Tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Se duas partes não estão em condições de igualdade, materialmente falando, você desiguala para tratá-las de maneira igual. E isto, em termos contratuais, implica no reconhecimento de certas nulidades, de certas cláusulas que se manifestam de maneira abusiva. Então, a Constituição começou a ser a base de toda essa perspectiva de mudança, de mentalidade jurídica na realidade brasileira. E, ao longo desses 30 anos também, não vou falar só da questão jurisdicional, nós tivemos uma série de crises. Mas essas crises, e o que me chama a atenção, é que elas foram resolvidas ou conduzidas sob o apoio, sobre a base, sobre a âncora institucional sustentada pela Constituição. Nós tivemos, ao longo desses 30 anos, uma estabilidade econômica com o Plano Real. Nós tivemos 2 impeachments que foram bem ou mal resolvidos com base nas diretrizes constitucionais. Lembrando que o Brasil, a história do Brasil, ela é marcada por rupturas institucionais. A própria proclamação da independência, a própria proclamação da República, elas decorreram de rupturas institucionais. Isso sem falar da Revolução, chamada Revolução Constitucionalista, a deposição de Getúlio Vargas, em 1945. Antes disso, a ideia do Estado Novo, 64, que eu já não sei mais como que eu falo, eu aprendi como revolução, que eu sou da época que tive OSPB, Educação Moral e Cívica, e EPB aqui na UEL mesmo. Então, na época, era a Revolução de 1964. Depois de ler Brasil Nunca Mais, eu aprendi que era era golpe. Agora parece que é movimento. Então, as coisas vão mudando de nome, né? Mas, enfim, o que mais me ficou ainda foi a ideia de revolução. Eu estou dando um dado objetivo aqui. Mas, enfim, todos esses momentos de tensão, eles foram resolvidos ao longo do tempo com base na Constituição. A própria Constituição, ela não dá uma fórmula pronta. E como que a gente chega a essa conclusão que ela não dá uma fórmula pronta? Quando ela diz que o Estado democrático de direito não é algo entregue, é algo para ser construído dia a dia. Vamos lá. Dia a dia. Ela fala em construir uma sociedade justa e solidária. E essa construção, como se dá? Essa construção, para mim, ela se dá basicamente a partir de 5 fundamentos que nós devemos nos conduzir, nós, profissionais do direito. Quais são esses fundamentos? Eu penso que a gente tem que ter 5 pilares muito claros no direito. O que é direito? Ou seja, qual o conceito de direito? O que é justiça? O que é segurança jurídica? O que é ciência ou ciência do direito? E o que é ética? O que é direito? Clodomiro, eu não sei
você que vem da filosofia, mas eu ainda não sei muito bem o que é direito. Mas eu acho que nós devemos trazer essa pergunta com a gente. O direito é norma? Direito é um conjunto de normas? Direito é fato? Direito é retórica? É mero argumento? Eu acho que a partir do momento que a gente define, e definir é por fim, definire por limites, nós conseguimos encontrar, inclusive, o limite da interpretação e aplicação do direito. Eu acho que o direito, a melhor tradução, em termos de uma definição do direito, ainda vem do nosso brasileiro aqui, o Miguel Reale. É fato, é valor e é norma. Não existe direito sem fato. A norma sem o fato, ela não existe. Tanto que o significado, o sentido da norma, vem a partir do contexto fático. O direito é argumentação, ele pode ser, mas não só e exclusivamente. Mas o propósito do direito, seja ele norma, fato, valor, e o valor da norma, que traz um valor, quando ela opta pela dignidade da pessoa humana, ela exclui tudo aquilo que não pode ser inserido nesse conceito de dignidade da pessoa humana. Quando ela opta por uma liberdade de expressão, ela exclui outros valores que não pudessem estar incluídos nessa ideia de liberdade de expressão. Mas o direito, como norma, como fato, como valor, ele tem que propiciar um convívio harmônico e justo em sociedade. E aí a gente chega a uma outra ideia. O que é justiça? Outro fundamento, outro pilar. Justiça é um conceito vago e abstrato. O que é justo para um não é justo para outro. O que é justo num lugar não é justo no outro. O que é justo numa época não é justa na outra. Como lidar com isso, então? É aí que entra a Constituição. Nós devemos fazer uma leitura do que é justo ou injusto a partir dos valores, a partir das premissas, a partir dos princípios constitucionais. Tem um filme chamado Não Me Abandone Jamais. Esse filme relata uma escola de alunos internos no interior da Inglaterra, que são fruto de manipulação genética, eles são clones de pessoas que não tinham vínculos familiares, pessoas abandonadas por aí, que foram objeto de clonagem. E essas crianças desse internato crescem e, por volta dos seus 20 anos, os seus órgãos são retirados para serem doados para pessoas que estão com problemas de saúde, rim, pulmão, até que, lá pela terceira ou quarta cirurgia, essas crianças, então jovens adultos, acabam falecendo. Pergunta, isso é justo? Se formos pensar sob uma perspectiva utilitarista, o sacrifício de um para beneficiar 3 ou 4 poderia até se justificar. Se formos tomar por base a Constituição que trabalha com a dignidade humana, não. Então, a ideia de justiça, por mais abstrata, vaga que seja, ela pode ser buscada a partir das premissas constitucionais, da ideia constitucional, que orienta essa solução, de vários casos. Segurança. Por que tem direito? Por que tem justiça? O ser humano ele precisa dessa ideia de segurança. Essa ideia de que, se ele precisar, se ele celebra um contrato de seguro, por exemplo, e se ele precisar de ser indenizado, ele tem que confiar, acreditar, ter a segurança de que será atendido. A nossa casa é asilo inviolável. Nós temos que acreditar que ninguém pode entrar na nossa casa quando bem quiser. Por quê? Porque a Constituição estabelece isso. Ciência. A ciência, outro fundamento, seriam os critérios que nós temos para encontrar essa solução justa
dos problemas do direito, que atenda à ideia de segurança. Mas o mais importante de tudo isso seria a questão da ética. E o que é ética? Antes disso, por que a ética? Ética é o seguinte: eu posso ter o conceito de direito, está escrito na lei, está escrito na Constituição, está escrito onde for. Eu posso ter a ideia de justiça, eu posso ter a ideia de segurança, posso ter os critérios científicos, por mais rígidos que sejam, se não tiver ética, tudo isso pode ser ressignificado, manipulado, reconduzido para um outro sentido. É a ética que vai ser o freio maior disso. Mas o que seria a ética? A ética é aquele chamado interno, de você para com você, só você. Ética é aquilo que você sabe que não deve fazer, sabe que consegue fazer se ou quiser, mas que, em cumprimento a uma situação de dever, você opta por isso, deixando de lado suas vontades próprias, seus desejos mais íntimos, para atender uma coletividade. E mais do que isso, a ética, ser ético, é até uma questão de sobrevivência. É uma questão de interesse próprio, porque quem é ético acaba sendo respeitado. A Ana Flávia sabe bem da ideia de compliance. Compliance tem a ver com a ética. Só que não adianta ter um discurso ético. A Odebrecht, a empresa Odebrecht, da Lava Jato, tinha compliance. A Petrobras tinha compliance. Ética é ação. Para finalizar, estou finalizando. Para finalizar, eu me lembro de um filme bem interessante que eu assisti quando eu tinha 17 anos. Eu não me lembro o nome em português, mas o nome em inglês é It Came Upon the Midnight Clear. É a história de um policial aposentado de Nova York que está com seu neto e quer mostrar como era o Natal, estamos na época do Natal, em Nova York na época dele. E ele pega esse neto, o ator é Mickey Rooney, pega esse neto e vai para Nova York com o neto. Só que ele chega lá e ele não encontra o que ele via na época dele. Ele vê pessoas individualistas, pessoas frias, pessoas ocupadas e preocupadas com seus problemas pessoais. E aquela correria. Esse filme é de 1984. E até na parte final do filme, uma jornalista que estava fazendo a cobertura do Natal em Nova York, ela falou: olha, infelizmente eu não tenho nada para falar sobre o Natal, porque eu não vi nada que me chamou a atenção. E esse avô pega o microfone e fala o seguinte: olha, é verdade, não é do jeito que era antes, era bem melhor antes. Só que o Natal, quem faz é a gente. E ele completava: a vida, quem faz é a gente. E eu completo aqui: não basta ter uma Constituição perfeita. A Constituição, quem faz é a gente, sobretudo de uma maneira ética. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Mas em duas palavras, em 1 minuto, para passar aqui a palavra ao cerimonial, eu gosto muito de uma expressão utilizada pelo professor José Rodrigo, que ele diz o seguinte: aliás, quem fala isso é o Marcos Nobre, a nossa Constituição, ela foi parida diante de uma crise de hegemonia política. E é justamente essa crise de hegemonia política que demarca muito a fala do professor Fachin, que nós não temos ali um direcionamento político da nossa Constituição, nem liberais e nem socialistas, nem o socialismo, ou nem uma bandeira mais social. Na verdade, o resultado disso, aí sim nas palavras do professor José Rodrigo, é que nós temos uma Constituição sem vencedores do ponto de vista político.
E é justamente essa a marca da nossa Constituição. Uma Constituição sem vencedores, mas é uma Constituição, como diz o professor José Ricardo, prenhe de muitos direitos, né? Não há ninguém na sociedade brasileira que não consiga abrir esse texto, encontrar lá uma fagulha que ela possa levantar como bandeira e dizer que ali tem um direito e que ela possa se amparar. Então, é uma Constituição que nos trouxe direitos. Porém, no entanto, nós buscamos a concretização desses direitos através do sistema político. E, infelizmente, nesses últimos 30 anos, o sistema político ele foi se fechando contra a sociedade, ele foi se blindando e ele passou a funcionar desconectado dos anseios da própria sociedade. Geramos uma crise de representação muito grande e essa crise ela começa a dar sinais mais evidentes a partir de 2013, que muitos intelectuais nos chamam a atenção para o movimento de 84 das diretas já. Olha, a população volta às ruas, né? Só que me parece que esse voltar às ruas tem uma conotação muito diferente. Por quê? Porque quando nós começamos a dizer, e eu acho que com toda razão, temos uma crise no sistema político, nós, infelizmente, saímos dessas eleições com uma identificação que a crise é do sistema político e da democracia. Eu acho que nós confundimos demais, quando, na verdade, nós temos que atacar, sim, o sistema político. Nós temos que permitir que ele funcione de acordo com os anseios da sociedade. A crise está ali, mas eu não creio que nós temos uma crise na democracia. E o que nos venderam nessas eleições é que nós temos uma crise democrática e que, portanto, para sair dessa crise, nós precisamos buscar aqueles instrumentos que a história do Brasil revela de forma traumática. Ou seja, nós buscamos em argumentos respaldados pela autoridade e que muitas vezes acaba se transformando em autoritarismo. E, do outro lado, nós temos um judiciário que, nesse percurso, entendeu o vazio político do país e começou o quê? Começou a trazer para dentro do judiciário a resolução das nossas demandas por direitos colocados na Constituição. O nosso ativismo, digamos, à brasileira, como disse ontem no nosso grupo. E aí você tem um elemento bastante significativo. Por quê? Porque se ao judiciário compete estabelecer uma expectativa de comportamento social, o que nós vemos hoje no Brasil é um judiciário arbitrando quem ganha a parada de uma Constituição sem vencedores. Ou seja, é um judiciário arbitrando politicamente, passo a passo, da vida nacional. E isso acaba, do meu ponto de vista, trazendo um prejuízo muito grande para a democracia. Ou seja, acaba intensificando a nossa crise política, ao invés de criar as condições para a estabilidade das expectativas do comportamento social. Minhas considerações em relação a tudo que foi dito aqui, né? Pena que nós não temos tempo para que pudéssemos fazer uma espécie de contraditório em relação a tudo que foi dito, né? de um debate propriamente dito, mas eu queria, para finalizar, tecer aqui alguns agradecimentos. Eu queria agradecer imensamente aos professores que compõem a mesa, muito obrigado pela presença de vocês, enriqueceram demais a nossa discussão e o nosso evento. Eu queria agradecer aos alunos do curso de Ciências Sociais e da graduação em Direito que estão presentes. Eu queria agradecer à EMAP, a Escola da Magistratura do Paraná, em nome do Dr. José Ricardo Alvarez Viana, que tornou possível a transmissão do nosso evento, não só para os alunos da EMAP, mas para todo mundo, que é a transmissão aqui pela internet via YouTube. Muito obrigado aos técnicos que nos acompanharam nesses 2 dias com a transmissão do nosso evento. Agradeço aqui a coordenação do mestrado em nome do professor Elvio por todas as condições fornecidas para que o evento se realizasse. Gostaria de agradecer imensamente ao professor Antônio Lois, né, que veio participar do nosso evento, trazendo as suas contribuições e já revelando aqui para os alunos, sobretudo do mestrado, que em conversa informal aqui, o professor está aberto para um convênio com a Universidade Estadual de Londrina, e isso possibilitando que os nossos alunos possam fazer um período de estágio lá na Universidade do Vigo, lá na Galícia, na Espanha. Bom, enfim, agradeço a presença de todos vocês, eu não sei se eu deixei alguém de fora, e eu tenho que agradecer, por último, aos nossos alunos do mestrado, a todo mundo que ajudou, contribuiu na realização desse evento. Eu sei que é muito difícil, parece que não envolve muita coisa, mas quem estava na linha de frente, sobretudo recepcionando 208 trabalhos, fazendo pareceres, aprovando esses trabalhos, montando todo o percurso do evento,
Eu só tenho a agradecer, em nome do mestrado, o trabalho excelente que vocês realizaram. Muito obrigado a todos.